Nosso Deus é bondoso e Ele nos ensina o poder transformador e restaurador da Sua Palavra. Esse é o estudo de número 1162 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus Ele continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A palavra de Deus é operosa, é viva, é poderosa para transformar, restaurar, regenerar e dar viva esperança ao ser humano. Vamos ao nosso tema: transformados e restaurados pela palavra. Nosso texto base está no livro de Salmo, número 19, verso 7, que diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E tem outra versão que diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. A palavra do Senhor é digna de toda confiança. E no nosso texto base, podemos aprender que a palavra do nosso Deus é um agente restaurador e transformador. A palavra de Deus, ela é majestosa. Salmo 29, verso 4, Davi diz assim: a voz do Senhor expressa força, a voz do Senhor é majestosa. A palavra de Deus é grandiosa, é sublime, é imponente. Tudo que Deus criou, tudo que existe veio através da sua palavra. Como nós podemos ver no livro de Gênesis, Deus chamou a existência através da sua palavra. Deus transformou o nada em tudo que existe. A palavra de Deus, ela é poderosa. Jeremias capítulo 23, verso 29 diz assim: não é a minha palavra como fogo mais poderoso? Indaga Yahvé, e como uma marreta que despedaça a rocha. A marreta, ela esmaga, esmiuça, despedaça, ela tritura a rocha. E a palavra poderosa do Senhor tem poder para restaurar um coração endurecido e transformá-lo num coração sensível à voz do Espírito Santo. A palavra do nosso Deus, ela permanece eternamente. Isaías capítulo 40, verso 8 diz: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A palavra do nosso Senhor continua firme para sempre, ela é imutável, pois não é palavra de ser humano, mas sim palavras do Deus Altíssimo, do Deus vivo e todo-poderoso. A palavra de Deus tem objetivo, ela tem propósito definido por Ele. Vamos ver? Isaías capítulo 55, verso 10 e verso 11 diz: como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca, da boca do Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra do nosso Deus realiza a vontade dele. A palavra do nosso Deus é poderosa, ela restaura e transforma o homem. O profeta Isaías ensinou que os propósitos do Senhor são propósitos firmes e ele faz o que o agrada. A Bíblia nos ensina que Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Jeremias capítulo 1, verso 12 diz assim: então Yahvé replicou-me: viste bem, porque eu estou vigiando a fim de que minha palavra se cumpra.
Jeremias ensina que o Senhor está vigilante quanto à palavra dele, e nós devemos sempre trazer à nossa memória a fidelidade do nosso Deus, pois o nosso Deus, ele é fiel, ele é poderoso, ele é misericordioso, e é ele quem faz a profecia se cumprir. Isaías capítulo 44, verso 26 diz assim: sou eu que confirmo a palavra proclamada pelo meu servo e cumpro a profecia dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e sobre as cidades de Judá, elas serão construídas, e quanto às suas ruínas, eu mesmo as restaurarei. Olha o poder glorioso do Senhor. Muitas pessoas ficam desesperadas, querendo ajudar a Deus no cumprimento de suas promessas, mas nós somos vasos, nós somos barros, e Deus é o Criador poderoso, é Ele que age através de sua palavra, é Deus quem cumpre as profecias que os servos dele, usados por ele, falaram ao homem. E o nosso Senhor Jesus, ele é o verbo, ou seja, ele é a palavra. João capítulo 1, verso 2 e verso 10 diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. O Logos é o nosso Senhor Jesus, e o nosso Jesus, ele veio e habitou entre os homens. Jesus deixou o trono de glória e ele veio habitar entre nós, aqui na terra. Jesus morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele ascendeu ao céu e está à direita do Deus Pai. E João, no livro do Apocalipse, nos mostra que Jesus é a palavra de Deus. Vamos conferir? Apocalipse capítulo 19, verso 12, verso 13 diz assim: seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome escrito que somente ele conhece estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala da divindade do nosso Jesus, e o apóstolo João, quando ele descreveu o nosso Jesus, olha que tremendo, está nos ensinando que verdadeiramente Jesus é a palavra de Deus, e amarmos a Jesus, amarmos ao nosso Deus, é através da palavra. Vamos conferir? João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Muitas pessoas dizem que amam ao nosso Deus, mas não querem compromisso com ele. Querem as bênçãos, mas rejeitam o abençoador. Não querem negar as suas próprias vontades, não querem renunciar, não querem ter a Jesus como seu único Senhor, como seu único Salvador, e falam que amam a Deus da boca para fora. Mas o nosso Deus, ele quer um amor verdadeiro, ele quer um amor leal, e a obediência é uma prova de demonstração de que amamos ao Senhor. Nós conhecemos ao Senhor através da sua gloriosa palavra. João capítulo 5, verso 39 diz: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Olha o que diz: e são elas mesmas que testificam de mim. A Bíblia nos ensina sobre o nosso Senhor, sobre o nosso Deus, sobre o Espírito Santo. As Escrituras testificam de Jesus. Quem ama a Deus verdadeiramente quer conhecê-lo e consegue se aprofundar no conhecimento da palavra, onde Deus se revelou e se revela.
A palavra de Deus, ela aumenta a nossa fé. Romanos capítulo 10, verso 17 diz: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm da palavra de Deus. Olha que tremendo! A palavra de Deus é fonte de fé. Através da palavra nós somos fortalecidos, nós somos sustentados, porque nos alimentamos dela, pelo fato de conhecermos quem verdadeiramente é o nosso Deus. Nós somos fortalecidos nos momentos das adversidades. Sabemos que no Senhor encontramos socorro, consolo, conforto, e ainda podemos viver na presença dele, podemos conhecê-lo através da sua palavra. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação do ser humano. Romanos capítulo 1, verso 16 diz: porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. A palavra de Deus é a fonte da nossa salvação. Ela nos ensina sobre o nosso Salvador e Senhor. Ela nos alimenta, nos dá vida, ela nos dá vigor para superarmos as nossas fraquezas, e através dela nós somos aperfeiçoados para a salvação. A palavra do nosso Deus, ela é poderosa para nos tornar sábios. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 15 diz: porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Através da palavra de Deus, nós aprendemos sobre o nosso Redentor, sobre a necessidade de salvação, e nela nós aprendemos que somente através de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, podemos ser reconciliados com Ele, podemos ter acesso ao Deus eterno. A palavra de Deus, ela revela a sua justiça. Romanos capítulo 1, verso 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Muitos gostam de fazer justiça própria e não buscam a justiça de Deus, mas a palavra de Deus nos ensina que o nosso Deus, Ele é o justo juiz, e nós somos justificados pelo Senhor. Nós passamos a viver aqui na terra como dependentes dEle e vivendo pela fé no nosso Deus, através de Jesus Cristo. A palavra do nosso Deus, ela é a fonte de esperança. Colossenses capítulo 1, verso 5 diz assim: por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho. A palavra do nosso Deus é a verdade. Através dela nós somos restaurados, nós passamos a ter esperança, nós somos alcançados pela graça do nosso Senhor e tomamos consciência que temos um tesouro muito mais valioso e que não perece. Esse tesouro está reservado para aqueles que creem no Senhor. A palavra de Deus, ela opera em nós, nos transformando, nos restaurando, nos renovando. Ela opera eficazmente no ser humano. Vamos ver 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus, acolhestes, não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com toda certeza, está operando eficazmente em vós os que credes. Paulo demonstra gratidão a Deus, porque muitos receberam a palavra e viveram a resposta
restauração e a transformação. O Espírito Santo atuou nos seres humanos, atuou e atua em nós através da palavra. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é penetrante. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Tem outra versão que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra do nosso Deus, ela nos capacita, ela nos aperfeiçoa, ela nos transforma. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 16 e verso 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. A Bíblia nos ensina, nos corrige, nos capacita para agradarmos ao nosso Deus e fazermos boas ações para a glória dele. Eu vou começar a concluir. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos regenera para uma viva esperança. 1 Pedro capítulo 1, verso 3 e verso 23 diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Aqueles que estão em Cristo têm uma viva esperança, têm a esperança da vida eterna. A palavra de Deus nos orienta como vivemos aqui no presente século para a glória do nosso Deus, e com um olhar fixo em Jesus Cristo, nós somos consolados, restaurados, transformados em viva esperança pela palavra do nosso Deus, porque ela pode nos limpar, nos santificar, ela liberta, ela é poderosa para curar o interior do homem. Ela nos traz exemplos de pessoas que foram transformadas e restauradas pelo poder da sua palavra. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Jesus, a palavra viva, ele continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.